Bom dia, paz do Senhor para vocês. Glória a Deus. Bendito seja Deus que tem nos dado vitória por intermédio do sacrifício do seu Filho. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu estou sentindo muita graça de Deus aqui hoje. Muita graça de Deus aqui hoje. E sentado ali enquanto nós louvávamos juntos, eu me lembrei de uma passagem que algumas pessoas indagaram Jesus a respeito dos seus discípulos. Por que os de João Batista, ou de João o Batista, jejumam e os seus não? Ele disse, eles estão se alegrando porque tem um noivo, mas quando o noivo for tirado, eles jejuarão. Então, o ajuntamento dos santos é uma expressão da saudade daquele que há de vir. Então, o sacrifício, quando nós nos apresentamos diante de Deus em sacrifício, seja jejum, oração, louvores, isso é uma expressão pública da nossa saudade do nosso amado. Por isso há muita graça de Deus aqui hoje. Porque nós estamos não individualmente celebrando alguma coisa, mas com um corpo bem ajustado, nós estamos proclamando para o mundo e contra o mundo a nossa saudade do noivo. E quando alguém sobe aqui e canta que dele é o reino, a glória para todos sempre, você descobre que aonde existe um coração humilde, contrito, e que o Espírito Santo tem a primazia, o Filho de Deus é o único glorificado, você sabe que Deus achou um lugar para habitar. Não é que ele veio visitar e veio saber, não, ele é como aquele que passeia entre os castiçais de ouro. Ele é aquele que diz, essa é a minha noiva amada, e nela existe uma expectativa ardente, incessante, violenta pelo seu casamento. Oh, bendita esperança é a nossa. A nossa expectativa não é por mais uma mensagem, por mais uma música. A nossa expectativa não é nem de um lugar, é de uma pessoa. Nós não esperamos um lugar, uma mensagem, uma música. Nós esperamos um ser, dos pés como latão reluzente, dos olhos de fogo, de um cabelo mais branco do que a lã, e da sua boca sai uma espada mais cortante de qualquer outra espada, de 2 gumes, e ele é apta para discernir não só os seus pensamentos, mas a intenção do seu coração. Deus sabe se eu estou aqui para glorificar o meu nome, para pregar uma boa mensagem, para ter uma boa homilia, ou se eu estou aqui como um sacrifício vivo em cima do seu altar. E a nossa pergunta todos os dias para Deus é a que Isaac fez para o seu pai. Eu vejo aqui o cutelo, eu vejo aqui o fogo e a lenha, mas onde está o sacrifício? Porque no culto nós somos o sacrifício. O holocausto que sobe aqui nessa manhã somos nós. E nós temos que ser como Isaac, amarrado no altar, rendido, não reclamou nem um minuto, pedindo a Deus, queime até que a última cinza seja consumida pelo teu fogo. Sabe como é que nós respondemos quando dizemos que nos tornamos responsáveis para que esse fogo não se apague? É porque para que o fogo não se apague, o sacrifício precisa ser em toda manhã jogado sobre a lenha. Por isso que todos os dias, numa reunião como essa é a expressão da nossa saudade, daquele que mora em nós, mas naquele último dia, como disse João, hoje sabemos quem nós somos porque somos filhos de Deus, mas um dia nós veremos como Ele é e seremos como Ele é. Essa é a minha expectativa. Não é de um culto bom, porque o culto aonde ele está não tem como ser ruim. Não é se o culto vai ser bom, se o culto foi bom ontem. Irmão, ruim somos nós, o culto sempre é bom. Agostinho disse, quando tu preenches o universo, para onde vai o resto? Porque eu sei que nós cultuamos não preenche uma igreja, ele preenche o universo e ainda sobra. Eu quero compartilhar com vocês, por poucos minutos, aquilo que está no meu coração.
E não é mérito meu, é mérito desse altar. Porque Deus disse para Moisés um dia, na configuração de todo o tabernáculo, ele disse a seguinte coisa para Moisés: agora é hora de construir o altar do holocausto. Ele disse: você vai sair, você vai pegar pedras não lavradas. Deus estava dizendo: você vai pegar pedras para construir o meu altar, aonde o homem não tocou suas mãos. Porque no altar de Deus o homem não pode manipular. No altar onde Deus derrama o seu fogo, o homem não manipula. Não tem jeito, irmãos. O fogo que nos consome é sobre um altar onde o Espírito Santo, ele é o guia, o provedor e o Senhor de todas as coisas. Aí você descobre que por que os serafins, meu nobre, andam e voam perante Deus com os olhos vendados. Porque não andam segundo a sua direção, andam para onde a glória leva. Perante Deus você pode tampar os seus rostos. Você pode tampar o seu rosto. Uma, porque Deus procura ministros sem identidade. Homens que o mundo não conhece, mas percebe. Pode não saber o seu nome, mas percebe de que você sai exousia, extração de essência. Por isso que muitos receberam de Deus e perguntaram: quem é este? Até os discípulos que andavam com ele perguntou: quem é este? Que o mar e o vento lhe obedecem. Aí chega dois endemoniados e se prostra diante de Deus e responde para os discípulos: esse é o Filho do Deus Altíssimo. Que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo, e vieste nos perturbar antes da hora. Você pode não conhecer, mas perceber é inevitável. Então que nesses últimos dias Deus apague o nosso nome, mas espalhe a nossa essência. A nossa essência. Porque a Bíblia diz que Jesus ensinava com autoridade. Exousia, aquele que extrai de si essência. Aquele que extrai para aqueles que ouvem. Então deixa eu nesses poucos minutos buscar no mais fundo do meu íntimo aquilo que tem, que ainda é pouco da essência de Cristo. Porque todos os dias o meu clamor é: derrame mais, Senhor. Porque todos os dias nós queremos mais de nós e às vezes menos de Deus. Mas, por gentileza, abre sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Tito. Capítulo 1 e também alguns versículos do capítulo 2. Eu prometo ser breve. Na maioria das vezes eu não estou falando sério quando eu falo isso, mas eu vou me esforçar o máximo. Perdão que você não tem a minha esposa para afinar o seu ouvido hoje, né? Você vai ter que ouvir a minha voz direto, né? De vez em quando Deus manda ela na frente, afina os ouvidos e ninguém reclama da minha, né? Saudade. Você está vendo eu toda amassada, desarrumada, porque minha esposa está longe de mim 2 semanas, tá? Hoje, irmão, não sabia o que combina com o que, se tênis ou sapato. Mas, por misericórdia, ela deixou algumas coisas no guarda-roupa e deixou junto. Eu falei: então combina, né? Irmão, você sabe, né, que a minha esposa, o primeiro ministério dela é ministrar diante do Senhor e o segundo é me consertar. E que trabalho difícil. Você achou aí, Tito 1? Eu quero compartilhar com vocês sobre a nossa bendita esperança. Sobre qual é a nossa expectativa de quando nós nos reunimos perante a Deus, perante o seu altar. O que é que devemos esperar quando nos reunimos diante de Deus? Ou o que é que está acontecendo? Será que nós somos mais um ponto aleatório dentro da história que ninguém controla, né? Um mundo desgovernado que não tem um Senhor, um universo que parece que a qualquer momento vai entrar em colapso, como todos os cientistas e alguns estudiosos estão procurando alguma coisa que está vindo destruir a Terra, porque ainda não descobriram que o trono não está vazio, descobriram que Deus não é o criador de uma religião, de um teísmo aberto, onde ele cria e abandona, mas
Nós estamos dentro de uma história, e não é a nossa, diga-se de passagem. É a história do próprio Deus que glorifica o seu nome. E ele não perdeu o controle. De que João estava exilado em uma ilha, sofrendo pelo Evangelho, por causa do Evangelho. Escreveu algumas cartas, que era o próprio Jesus falando às igrejas. Muita coisa, muita denúncia. No capítulo 4, se termina no 3, Jesus corrigindo algumas igrejas, que ele até chama que a sinagoga de Satanás está no meio de vocês. Ele diz para outra aqui, a questão é o seguinte, você sabe que o pastor deu um estudo aqui, então você sabe melhor do que eu, que ele chama alguns que têm aparência de vivo, mas está morto. Mas no capítulo 4 de Apocalipse, a Bíblia diz que João olha para cima, ele vê a porta aberta, e um Senhor que o chama, vem aqui que eu lhe mostrarei. E a primeira coisa que ele vê é um trono semelhante a jaspe, um trono branco com arco-íris, com um mar de cristal na frente. E esse trono não está vazio. Ele disse, nele existe uma semelhança. Existe um que o cetro governa o universo. A cada segundo, a cada fôlego da nossa vida é decretada por este Deus. E Paulo no capítulo 1 diz, eu sou Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo. Deus, que não pode mentir, antes de que tudo fosse criado, nos prometeu alguma coisa. E Paulo está dizendo que é garantido que nós aparelhamos os nossos carros, cingimos os nossos lombos, pegamos a nossa espada, o nosso escudo e o nosso capacete, e estamos a caminho de uma guerra que já foi vencida. Não é se vamos vencer, não é se nós vamos suportar. A Bíblia diz que ele já prometeu antes da fundação do mundo. Mas a seu tempo, no tempo de Deus, segundo a sua soberania, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, o nosso Salvador. Capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus, que trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à piedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente nesse mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir. Não é para consertar, não é para melhorar, não é para prosperar somente, é para remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, e algumas traduções dizem exclusivo, zeloso de boas obras. E Paulo está dizendo para Tito fazer isso de qual forma? Fala dessas coisas, Tito, e exorta e repreende com toda autoridade, e que ninguém te despreze. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós estamos diante da sua palavra, nós estamos diante daquilo que é suficiente para nós. Pregador nenhum pode tirar ou acrescentar poder sobre essa palavra. Ela por si só tem o poder não só de santificar os que ouvem, mas ela é poderosa e primariamente santifica aquele que a proclama. E nessa noite nós estamos diante dela com toda a reverência. E nós seremos cuidadosos nesse dia de tributar a Ti toda a honra e de toda a glória devida. Por isso, nos abençoa mais uma vez com a Sua graça. Nos abençoa mais uma vez, Senhor,
com o seu poder, com a sua misericórdia, nos alcance, Senhor, com essa palavra, descina o nosso coração, esquadrinhe o nosso ser por completo e nos ensine, como a sua palavra aqui nos diz, essa graça salvadora que se manifestou ensinando-nos a viver de maneira piedosa e espiritual perante um mundo presente perverso e que está virando as costas para esse sacrifício. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, com os nossos ouvidos abertos, nosso coração posicionado, para ouvir aquilo que Tu tem preparado desde a fundação do mundo para a Tua igreja, na qual Tu compraste com preço alto. Como disse o pastor Reine aqui com muita propriedade, o responsável em responder é Deus, porque o dono dela é Deus. O marido dessa noiva é Jesus. Senhor, então não nos deixe que os nossos olhos cobissem aquilo que pertence somente ao Senhor. E a Ti seja a honra e a glória para todos sempre. Amém e amém. Eu não sei se eu vou me conter aqui não, viu? Eu não sei se eu vou conseguir expressar esses poucos minutos que o meu coração e o meu espírito está sentindo nesse ambiente. Que a minha vontade aqui é dar glória a Deus, é parar a minha homilia, a minha homilética, a minha hermenêutica, a minha vontade de pregar e dizer como Paulo disse no primeiro versículo da carta, nos primeiros versículos da carta aos Efésios: bendito seja Deus, bendito seja Deus. Bendito seja Deus porque Cristo morreu para que nós estivéssemos vivos. Bendito seja Deus que Ele não nos consumiu aqui nessa manhã. Pelo contrário, Ele disse: eu aceito vocês. Porque homens caíram como mortos quando se colocaram diante de Deus. Estão longe de nós, irmãos, longe de nós entrarmos aqui e não sabermos que estamos diante daquele que mediu as águas do mundo na palma da sua mão. Longe de nós de não saber que essa graça que Paulo disse para Tito é dele, pertence a Deus, vem de Deus. Alguns escritores para dizer a respeito de Deus, porque nós conhecemos Deus como um Deus eterno, mas a Bíblia diz que Ele não só é eterno, Ele é o Pai da eternidade. Não é que Deus habita na eternidade, é que a eternidade habitava em Deus e Deus deu à luz a eternidade. E como é que nós entramos aqui e conseguimos falar que o culto foi ruim, a música foi ruim, não deu, não sentia Deus? Como, irmãos? Como não perceber Deus? Perdão, como não perceber um ser tão poderoso, tão amoroso? Eu não sei se você consegue. Eu não sei se nós estamos perdendo a sensibilidade nesses últimos dias. Eu não sei se nós estamos nos engajando em um caminho de querer consertar as coisas que Deus disse que já era perfeita. Eu não sei se nós estamos engajando num caminho onde nós queremos mudar a verdade de Deus para que os homens consigam perceber a Deus. Irmãos, o que Deus já fez é suficiente. O que Deus já fez é perfeito, para que nós possamos percebê-lo no meio da sua igreja, do culto em que nós oferecemos a Ele. E o meu medo é que a minha geração e os nossos irmãos que sabem, porque pastoreia jovens, cuida de jovens, a nossa geração hoje é como aqueles que passam na 93, na 90 e passam correndo, e passam com seus carros aí rebaixados, cheio de aerofólio, parecendo uma nave, com tubo não sei aonde, com cano não sei aonde, com a música no talo, e passa curtindo tudo, e passa de 60, 65, e não passa mais de 65. Amém? Não, amém não. 80, mas Deus que nos livre e nos guarde desse pecado. E passa, mas se esqueceram que há muitos anos atrás outros andaram com máquina a 5,
cavucando, furando pedra. E não podiam correr porque tinha muita rocha na frente. Não tinha pavimento ainda, não tinha ponte. E você acha agora, eu sou o top, eu passo correndo. Mas pessoas sangraram. Pessoas sofreram, andaram devagar. E meu irmão, então você tem que ver que nós caminhamos sobre um caminho em que pessoas derramaram o seu sangue, amando a Cristo, abrindo mão do seu sacrifício. Falando aqui, existem homens da história que alguns chegaram e falaram, você está liberto, nós não vamos mais sacrificar você hoje, Nero não vai queimar você hoje mais no Coliseu, não vai soltar os leões. Ele falou assim, não, eu abro mão da minha liberdade, porque se você me matar hoje mesmo estarei com ele, porque Paulo disse, a morte do corpo é a presença com Deus. Só que nós achamos que somos donos do mundo. A minha geração nasceu achando que não precisa se arrepender, que não precisa de salvação, que os nossos pais não plantaram sementes. Meu Deus, é verdade. Por isso Paulo está dizendo para Tito, você vai ensinar isso com autoridade, porque a graça veio ensinar. Graça não é desculpa para você ganhar as coisas em cima das pessoas. Graça não é quando você rouba no seu business e diz que Deus achou graça em você. Quando você rouba a hora do seu patrão e fala, Deus está me agraciando, eu ganhei muito hoje. Graça veio te ensinar que é para você viver perante a face de Deus em todo instante da sua vida. E a Bíblia diz que ela se manifestou a todos os homens e manifestou salvadora, porque a primeira coisa que nós precisamos não é de bênção, é de salvação. Porque bênção até entre aspas, muitas grandes aspas, essas bênçãos que nós procuramos, até o diabo oferece. Ofereceu para Jesus, aquilo que Deus não deu no Éden, o diabo ofereceu right away. Não pode tocar, e falou assim, é aí que está. A primeira coisa que nós precisamos é de salvação. E aí nós vivemos dessa forma. Como se nada estivesse acontecendo. Irmãos, nós estamos dentro de uma história. Nenhum filme começa no meio. Nenhum culto começa no meio. Nenhuma vida começa no meio. Até Adão, que nasceu grande, nasceu grande e a sua grandeza foi o seu começo. Não era metade da sua vida, era o seu primeiro dia. Porque Deus não mede o tamanho das coisas pela sua estatura, mas Ele mede pela essência que carrega. Por isso, quando Ele soprou nas narinas, Ele se tornou uma alma vivente. Mesmo que grande, começou agora, porque eu soprei. Então começa quando Deus sopra a essência, não começa quando cresce. Não começa quando está bom. Por isso, as coisas podem estar boas, mas só estarão perfeitas quando Deus chegar lá. Vida boa muita gente tem. E a Bíblia tem uma parábola de que um homem da vida boa foi parar no inferno e falou para Abraão, pede o Lázaro aí que é pobre, a molhar a ponta do seu dedo aí e colocar aqui. Então as coisas não são perfeitas quando são boas. Não. Deus precisa estar no negócio. Deus precisa ter primazia nas coisas. E um homem disse o seguinte, Keith Green, disse, ou Deus é Senhor de tudo que há em você, ou Ele não é Senhor de nada. Ou Ele está, ou não está. Por isso, Deus, às vezes, para nós, é o primeiro. Mas o que Ele procura é ser o único. Ele não pode existir nem segundo. Quando Deus é o primeiro, você tem outra opção. Quando Deus é o único, você está estragado, meu filho. Acabou. Acabou a sua vida. Corandeu, que os teólogos escreveram um termo em latim, corandeu, sempre perante a face de Deus e nunca fora de Deus. Para fechar o nosso raciocínio, falei que ia ser rápido. A nossa bendita esperança, irmãos, não é Deus te dar um ministério. Nossa bendita esperança não é Deus te dar uma empresa cheia de contratos. Nossa esperança não é só Deus consertar as coisas. A Bíblia diz que a nossa esperança é esperar
que ele irá se manifestar gloriosamente e não vai consertar as coisas, ele vai redimir todas as coisas. Aleluia. Sabe o que é redimir? Redimir é Deus fazer as coisas convergir em Cristo. Aí você vê que até a nossa esperança hoje escatológica é subir, né? Somente. Mas quando João o apóstolo viu, ele diz que viu o céu e uma cidade que saía de Deus e ela descia. Nós podemos até subir, mas se Deus não estiver descendo, nós nos encontramos. A sua vida pode até tomar um rumo para cima, mas será Babel, nunca alcançará o seu propósito. A questão não é nós estamos indo, é que Deus está vindo. E a nossa esperança é essa. É que lá João disse assim, lá não vai haver nem noite, nem dia. Vai ser uma coisa só. Ele disse, e na Nova Jerusalém não haverá luz e nem templo. Eita, você fala, ai cara, não tem luz e nem templo. Mas ele fala assim, ele termina e fecha. Porque o Cordeiro e Deus são a própria luz e o próprio templo. A nossa esperança é que nós não iremos cultuar a Deus. Nós iremos cultuar em Deus. Porque Ele é a luz e Ele é o próprio templo. João viu que o céu e a Nova Jerusalém saía do próprio Deus. O nosso alvo não é nem o céu, porque o céu saiu dele. O nosso alvo é Ele, porque dele emana todas as coisas. Por isso, quando você vir à igreja, não sejamos limitados na nossa mentalidade e busquemos uma bênção. Não é pecado. Eu vou buscar a minha bênção. Jacó segurou e não quis saltar. Jacó não estava procurando uma bênção. Porque nosso entendimento de bênção é Deus impor as mãos e liberar coisas. O entendimento judaico de bênção não é esse. Porque a bênção da primogenitura, ou seja, é um que nasceu primeiro com a essência, com DNA. Ou seja, ele falou assim, enquanto você não impregnar em mim a sua marca, eu não deixo você sair daqui. Por isso que não deu coisa, ele tocou na coxa e falou, você vai levar a minha marca para sempre. Porque coisa o homem já tinha. O homem tinha quilômetros de coisas. O homem tinha gado, o homem prosperou. O homem descascou as varas no ribeiro e prosperou mais do que o chefe. Ele não estava buscando coisas. Jacó segurou o anjo. Jacó não queria uma bênção. Jacó queria o abençoador. A marca dele. Não vem aqui. Entende? É que nós estamos como aquela mulher samaritana com o nosso cântaro vazio, limitado, pequeno e querendo tirar água. Aí quando a fonte chega, você bebe do poço porque não percebe a fonte. Só que o poço é o quê? A Bíblia diz que cansado do caminho, Jesus se assentou nele. Nós somos esse poço. Um ponto de encontro entre Jesus e uma geração sedenta. Um lugar que ele pode se assentar. Esse é o nosso ministério. Porque no Jordão a Bíblia diz que o Espírito repousou sobre Jesus. E Jesus busca instituições, igrejas, ministérios, pessoas, business, casamento, onde que ele possa se assentar e repousar sobre aquilo. E ali ser um ponto de encontro entre uma geração e outra. Aí no final de tudo, o que a mulher faz? E deixando o seu cântaro. Porque deixa o seu cântaro, meu filho, para de buscar a bênção. Beba da fonte. Beba da fonte. Não vem para cá buscando. Eu vou falar uma coisa que depois passou com certo, se for errado. Não vem aqui. Eu já orei assim, Deus abençoe meu casamento. Aí o Espírito Santo fez assim, ó. Sonso. Seu casamento é feito de você e sua esposa, então eu vou mudar você e abençoar você. Casamento é você e sua esposa. Você quer que eu mude o seu casamento? Porque você tem medo de eu te mudar. Então você pede para eu mudar as coisas, porque você não quer mudar. Abençoe a minha empresa. Seja honesto. Trate seus funcionários bem. Pague ele corretamente. Quando o estimate for assim, quando não é seu, não pega. Você quer que Deus abençoe o seu casamento? Seja homem, seja mulher, seja pai, seja filho. Deus não veio abençoar coisas. Deus veio
transformar os homens para que os homens transformem as coisas. Aí você vai abrir sua empresa é uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa. E a pessoa que dá testemunho à empresa, ninguém fala mal, o Gênesis. A Gênesis, aquela companhia não é boa. Eles falam assim, o Maico não é bom. Porque quem está por trás dela é o Maico. Que a companhia por si só não faz nada. Mas a pessoa por trás dela é o responsável por tudo. Por isso a nossa esperança é que Deus se manifeste e cale o gemido da terra, cale o gemido dos homens e o gemido do Espírito. Porque Paulo disse, a criação geme, nós gememos e o Espírito também. Por quê? Para que Deus revista aquilo que é corruptível de incorruptibilidade. Quando o nosso corpo receber uma carga de glória tão grande, que nós seremos como Ele é. Não seremos Deus, mas seremos filhos agora restituídos ao nosso full purpose. O nosso propósito inteiro diante dEle. Não haverá mais dor, não haverá mais pecado, não haverá mais doença, não haverá mais nada. Nós seremos como Ele é. Estaremos com Ele por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Essa é a nossa esperança. Esse é o clamor do nosso coração. Por isso o meu conselho para eu terminar para vocês agora se você não sente saudade, se você não chega aqui desesperado, gritando Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Se você não acorda de manhã com expectativa, falando eu estou indo para preparação, eu estou indo para um lugar onde os eunucos vão me adornar para encontrar com meu noivo. Porque louvor é isso. Louvor são as mãos dos eunucos puras, sem nenhum desejo torpe, adornando a noiva para aquele último dia. Se você não acorda com essa expectativa, acorda dizendo, mais uma vez, se eu não for, o pastor Renan vai me mandar mensagem. Se eu não for, o Mateus vai cobrar de mim. Não, nós não vimos aqui por necessidade. Não é necessidade. É questão de sobrevivência. Aleluia. Porque se não recebemos a palavra que carrega em si o fôlego de vida, nós não sobrevivemos. Fique de pé.